Boa tarde a todos. Bom dia, né, na verdade, a todos. Estamos aqui para mais uma sessão do nosso Geocast, um podcast que aborda assuntos realmente relevantes para a sua vida. Nosso assunto de hoje é a China, um grande polo comercial mundialmente reconhecido, lar de locais como de empresas como AliExpress, Shein, Shopee, entre outras mais. E estamos aqui para falar sobre esse país com grandes convidados especiais aqui. Temos o nosso amigo Vinícius Carpes. Conta um pouquinho mais sobre você aí. Bom, eu sou Vinícius Carpes, dono da empresa de tecnologias utilizada pela ONU. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado e estou aqui para participar desse podcast. Isso aí, muito bom. Nós também temos aqui o nosso amigo Pedro Borges. Eu sou geógrafo da ONU e eu tenho 20 anos de experiência no mercado. Muito bom. Nós também temos aqui nossa presença unânime, João Pedro Cabreira Pereira. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar participando aqui do podcast. Eu sou o presidente da ONU há mais de 15 anos, né? Na verdade, há mais de 15 anos não, porque eu fui... Eu Demitido. sofri impeachment no meu primeiro mandato, mas agora eu já tô aqui de volta, graças a Deus, É né? isso aí. Então vamos começar aí falando o que vocês acham que é melhor pra gente começar a tratar sobre esse assunto muito importante. Temos que começar lá nas alturas, né? Então vamos começar com o relevo. Verdade. Ótima Sim. ideia. Então vamos chamar aqui o nosso geólogo da ONU aí. Fala aí um pouquinho sobre o relevo da China. O relevo da China ele é bem diverso. No oeste temos o Planalto do Tibete, que tem o Himalaia, que inclusive tem o Everest. No leste é bem plano, que tem vários rios, e que é muito fluente para a agricultura. Essas planícies, assim... quer dizer, na verdade, como é a predominância mais de montanhas, né, no relevo da China, eu acredito que a economia ela não gira em torno da agropecuária e agronomia. Eu tô certo disso? Exato, gira mais na tecnologia. É muito bom. E como eles aproveitam mais esse solo mais plano? Eles aproveitam esse sol mais plano para manter a população. Entendi. Certo. Muito obrigado aí, geólogo. Agora vamos introduzir aqui um novo assunto, o que vocês acham? Então a gente falar de Certeza. hidrografia. Infelizmente o especialista sobre hidrografia não pôde estar aqui conosco, mas o nosso amigo Miguel Leitzerin, que é o presidente da Comissão de Estatística da ONU, ele vai explicar um pouquinho pra gente. Sou chefe dele. Fala aí um pouquinho pra gente aí, amigão. Bom, a China é um país muito grande, então ela tem vários rios importantes. Dentre eles, os principais são o Rio Amarelo, que é considerado o berço da civilização chinesa, e o Rio Yangtze, que é considerado o maior da Ásia, é considerado também muito importante para o transporte de mercadorias, e também ele é utilizado na usina hidrelétrica de Três Gargantas, que é considerada a maior hidrelétrica do mundo. Bom, esses rios eles são muito importantes porque eles fornecem água para a agricultura do trigo e do arroz, que também é muito forte lá na China, o abastecimento das cidades e também o transporte de mercadorias. Além disso, a China lá tem muitos rios e lagos. Dentre os lagos mais importantes estão o Lago Poyang e o Lago Dongqing, que ajudam a regular o nível das águas. Mas como todo país, a China também tem dificuldades com a hidrografia, com a poluição das indústrias, a escassez de água no norte do país, que fica lá beirada com a Rússia, e com o risco de enchentes nas épocas de chuva fortes. Por isso, o governo ele investe em obras de contenção e projetos para melhorar a qualidade da água da China. E agora, pessoal, nós vamos introduzir um novo assunto. Muito obrigado, Coronete, pelas informações. Agora vamos falar um pouquinho o que vocês acham de falar sobre clima. Clima afeta muito a economia. Acho que afeta tudo, né? Fala aí um pouquinho pra gente aí, Vini.
Bom, Matheus, a China ela tem um clima extremamente variado, por ela ser um país enorme. A sua diversidade climática ela vai desde desertos, florestas tropicais e úmidas e também passando por planaltos frios e regiões temperadas. Os principais fatores que explicam isso são a latitude, o relevo, os monções, que são ventos sazonais que trazem muita chuva no verão e também deixam o norte mais seco. Daí os principais tipos de clima, nós temos o clima temperado continental, o clima subtropical, o clima árido, o clima de planalto e o clima tropical. Vini, onde que passa esse clima subtropical úmido? E como que ele é? O clima subtropical úmido, ele passa pelo sudeste, com chuvas abundantes no verão e também temperaturas amenas no inverno. E eu... Lá na onde, se eu não me engano, lá na região do Tibete, mais ou menos, que se eu não me engano era onde fica ali, como o nosso amigo geólogo falou, as regiões mais altas, né, dessa região, ela tem um clima assim, qual que é o tipo de clima? Se ele é frio, ele é seco, ele é úmido? Bom, de acordo com o relevo, ele é mais frio, né? Quanto mais alto, mais frio fica o clima lá. Sim. E é muito frio lá? Tipo, tem muito inverno extremo, essas coisas? Bom, lá na China a gente tem os invernos extremos, no Nordeste pode chegar a menos 30, e também a China ela é conhecida pelo seu festival de neve, né? Com esculturas de gelo e de neve também. Ah, muito legal. E tem algum deserto lá? Sim, a gente tem o deserto do Gobi também, que também temos o fator do deserto em expansão, né? Que a cada ano, esse deserto, ele aumenta 3.600 quilômetros. E às vezes ele acaba, vamos dizer, engolindo plantações e também cidades. Cidades não, né? Vamos dizer vilas. E deve ser complicado pra eles, né? Tipo, eles devem estar tendo que se mudar das vilas, a pessoa que gosta mais da área lá mais rural, os mais roceiros estão tendo que mudar pra vida urbana. Isso é realmente um problema. Ainda mais com o que o geólogo falou ali, que eles vivem em algumas regiões da agricultura, né? Deve atrapalhar bastante. Eu percebi também que na China, eu tinha lido uma notícia que lá em Pequim, principalmente na primavera, se eu não me engano, tem bastante tempestade de areia. É sobre o clima, você me confirma isso? Sim, isso acontece devido à expansão do deserto, né, de Gobi, que eu te falei. Porque de acordo com ele vai avançando, a areia vai se soltando e acaba acontecendo essas tempestades de areia aí. Entendi, é como se fosse então a fronteira ali, né, o deserto e Pequim, né? Uhum. Caramba, muito bom. Vai. Então, depois de finalizar com esse assunto aí bem gelado, né? Frio extremo. Clima muito bom. Muito obrigado aí, Vinícius, por dar belas palavras pra gente. Agora vamos introduzir um novo assunto que vocês acham aí da gente falar sobre vegetação. E aproveitando, né, que já recebemos aqui o nosso convidado que já era pra ter chegado, mas está aqui conosco agora, Samuel. E aí, fala um pouquinho sobre o que você faz, quantos anos você tem de experiência. Olá, eu me chamo Samuel, tenho 20 anos de experiência na área de vegetação e eu sou proprietário de fazenda de arroz e hoje eu vou falar sobre a vegetação da China. A China ela é um país muito grande, com seu tamanho aí comparado ao de um continente, e ela tem uma vegetação muito diversificada. Ela tem muitas florestas tropicais e subtropicais. Também tem florestas temperadas. Acho que a maior parte da China é florestas de montanha. E também tem os estepes. Desertos e vegetação árida também fazem parte da composição da China. Esses seriam as principais vegetações da China. Uma pergunta, Samuel. Eu vi numa notícia que a China está entre os países com maior biodiversidade do mundo. Isso tá certo? Tá, a China ela possui 10% de todas as espécies vegetais conhecidas. 10% de tudo? Caraca. E 90% tá espalhado. E também de acordo com o site que eu consultei, a China é a maior produtora de arroz. Tá certo? Positivo. Tá certo. Deixa eu ver. Eu vi que tem o exército de Taklamakan.
nome esquisito aqui. Tem áreas férteis nesse deserto de Taklamakan? Sim, esses Taklamakan, eles são conhecidos como Olhos Verdes. Eles ficam normalmente em volta ao redor de rios e lagos e possui esse nome porque fica no deserto de Tarmacan, alguma coisa Isso assim. aí, caramba. Por curiosidade, quantos alqueires tem de plantação de arroz? Ah, tem. Acho que tem perto de uns 10 milhões, hein? Caraca. Tá, lá, Acho. é arroz pra caramba, hein? 10 milhões. Isso só na sua. Isso é assim, a sua fazenda, assim, quantos mais ou menos que ela possui, assim, atualmente, né? Atualmente, aí a gente está em processo de abrir mais, mas estamos com 1.000 e poucos aí. Caraca. 1.200 e pouquinho. Já é uma boa Já quantidade, hein? tem bastante. Tá, vamos agora então. O que vocês acham da gente mudar mais uma vez de assunto? Vamos falar sobre os nossos xing-lings, a população chinesa. Muito obrigado aí, Samuel, pelas suas belas palavras. Vamos. É isso aí. Nada. Agora vamos falar aqui com o nosso presidente da Assembleia Geral da ONU, João Pedro Cabreira Perim. Por favor, fale um pouquinho sobre cultura, religião. Então, gente, eu, como presidente geral da ONU, eu tenho trabalhado bastante ultimamente nessa parte mais da cultura, né? Porque eu vejo que a desigualdade cultural entre os países está crescendo muito, né? Então, assim, sobre a cultura e a religião na região ali da China, a gente pode destacar que na religião, principalmente, nós temos ali três que são as que mais fazem parte ali que mais englobam os chineses, né? Seria o confucionismo, o taoísmo e o budismo, né? E mesmo a China sendo politicamente ateia, né? O confucionismo, ele enfatiza muito a ética. Então ele é uma religião bem humanizada, né? Que prega bastante por esses direitos mais humanos, né? E pouco transcendente, assim como as religiões cristãs atualmente aqui no Ocidente, né? O taoísmo, ele prega uma filosofia de equilíbrio com a natureza, né? Então a gente pode ver ela bem conectada com este lado mais natural. Enquanto o budismo, ele é um pouco mais conhecido entre nós brasileiros, mas ele é uma religião que busca a pureza espiritual e o nirvana, né? Que eles costumam mais nesse lado do budismo, né? Quanto à cultura da China, ela pode ser avaliada, ela é marcada, na verdade, pelos seus festivais, artes e músicas, né? Que é o que principalmente aí tá nas culturas dos demais países, né? Que normalmente são as coisas mais importantes nos países quanto à cultura, né? Por exemplo, no Brasil nós temos a cultura do carnaval, que é um festival muito grande aqui. E na China não é diferente, né? Eles têm aquela... É o festival do Ano Novo para eles, que, se não me falha a memória, é o festival da primavera, né, que dá essa passagem do ano novo para eles, né, na cultura deles. A arte chinesa, ela tem aquelas cerâmicas, a seda e a caligrafia, e as pinturas de seres mais mitológicos, né, transcendendo também para o lado aí da religião deles. A música, ela é bem única, né, a música, ela representa algo muito importante para a China, porque ela realmente é bem única, né? Quando você ouve uma música chinesa, mesmo sem saber que é chinesa, você já vai deduzir que ela é chinesa pelo seu alto uso de cordas, flautas, pratos e gongos, e que gera uma sonoridade bem única quanto à China, né? Eu acho que esses são os principais aspectos, assim da cultura e da religião da China, que a gente deve destacar aqui nesse podcast, gente. Muito bom, caramba. É verdade, né? A individualidade que as músicas chinesas têm se destacam bastante. E para fazer música, a gente precisa de dinheiro. E eu, né, como o presidente, diretor-geral do Fundo Monetário Internacional, já tive muitas experiências com
com essa moeda que é o Yuan. Inclusive, eu até teria um aqui, mas felizmente eu não tenho. Ela atualmente, a economia da China, ela é a segunda maior do mundo em PIB nominal, atrás apenas dos Estados Unidos. E também ela também é a maior em paridade de poder de compra. O que é a paridade de poder de compra? É um conceito econômico de desenvolvimento, desenvolvido, perdão. É um conceito econômico desenvolvido para poder comparar o poder aquisitivo entre moedas e até medir as disparidades que elas têm entre elas. A China, ela passou por uma economia muito centrada ali e planejada para um modelo misto. Ela tem uma combinação de socialismo estatal e abertura de mercado. Ela junta o socialismo com o capitalismo. A gente chama de socialismo com características chinesas. Suas principais características contemplam industrialização acelerada desde os anos 80. Eles focaram bastante em exportações, né? Tudo que você vê por aí tem a etiquetinha do Made in China. E também focaram bastante na infraestrutura. Ela é gigante no comércio mundial. É a maior exportadora do planeta e uma das maiores importadoras também. E a China, ela divide a economia dela em 3 setores, que é 56% do PIB vai para serviços, 36% vai para indústria e manufatura e 7% vai para agricultura, né, que já é não tão vastamente utilizada como o geólogo ali falou. Os setores em que a economia mais se embasa é eletrônicos, tecnologia, siderúrgica, construção civil, energia renovável, né, o biocombustível, essas coisas, e a indústria automotiva, muitos carros, tipo BYD, aquelas outras marcas que eu não sei falar o nome. E eles fizeram uma curiosidade, é que eles fizeram uma política econômica recente que buscou reduzir a dependência de exportações em imóveis, porque a China, atualmente a economia da China é muito dependente de exportar, né? Tanto que, como eu já falei, muitos produtos são feitos na China, até os Apple Watch, iPhone, todos os produtos da Apple são feitos lá e montados nos respectivos países que eles vão ser vendidos. Atualmente, a China ela enfrenta muitos desafios atuais, como a crise imobiliária, desaceleração do consumo, envelhecimento populacional. Acredita-se que daqui a uns anos a população da China cairá de 1,4 para 1,2 bilhões de pessoas. E elas também têm tensões comerciais com os Estados Unidos e a Europa. Alguma pergunta? Então, a China ela é líder mundial na produção de aço, né? Mas eu ouvi falar também que o cimento, o alumínio e os smartphones, principalmente os eletrônicos, eles também têm uma alta posição nessa tabela, é certo? Sim, isso? Certíssimo. Tanto que o iPhone, que eu sei que muitas pessoas têm, não são muito fabricados. Muitos não são fabricados aqui no Brasil. Eu sei que o Brasil tem a fábrica da Apple, mas na China e no Vietnã são os lugares onde eles são mais fabricados. E depois são exportados para a Entendi. montagem. Sim. E então, acredito que seja isso, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso Geocast, o podcast que aborda assuntos realmente relevantes para a sua vida. Então, nós estamos nos despedindo aqui. Muito obrigado para você que assistiu. Dá um tchauzinho aí, galera. Obrigado. Valeu! Valeu!